Fala, nação tricolor! Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo. A gente está falando aqui em Fortaleza e Bahia. A gente vai estar trazendo aqui muitas informações desse jogo, confronto pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, empate em 0-0, e a gente também vai estar trazendo as últimas informações sobre o Savarino. Isso mesmo, o que é que tem de novas informações em relação ao Savarino. Tudo isso aqui no meu Leandro PC, mas antes deixa o teu comentário aí abaixo, curte, se inscreve se você não está inscrito no canal, nos ajuda a chegar aos 13 mil inscritos, estamos com 12.200, ainda tem um chão para a gente chegar, mas acredito que a gente pode chegar. Apoie esse canal com qualquer valor para o Pix meu, leandropc@gmail.com. E a gente vai estar falando também das críticas do Juan Pablo Vojvoda ao gramado da Arena Castelão. Vamos começar falando do jogo, né? Fortaleza e Bahia foi um jogo muito abaixo do esperado. Esperava um volume maior por parte do Fortaleza, de chances, né? Se fosse para ser um empate, mas um empate com uma grande criação por parte do Fortaleza, que não houve. Foi um jogo bem apático, um jogo sem muitas chances, digamos assim. O Fortaleza parece que sentiu o cansaço e a entrega do jogo contra o Palmeiras. A equipe bem abaixo, inclusive fisicamente, na questão da marcação. Tudo isso reflexo de muitos jogos. O Fortaleza é uma das equipes, se não a maior equipe, em termos de jogos, que tem o maior número de jogos na temporada. Então é bem complicado esse momento do Fortaleza. A gente sabe o desgaste que é natural das viagens, apesar de que esses últimos jogos o Fortaleza realizou dentro de casa, E o empate deixa o Fortaleza ainda dentro do G10, ainda não acabou a rodada. Os jogos de hoje vão definir em que posição o Fortaleza vai terminar, mas o Fortaleza poderia ter vencido, o Bahia. A expectativa era o Fortaleza ter vencido. Inclusive, o próprio técnico do Bahia, o Renato Paiva, comemora esse empate deles, jogando aqui, porque existe um respeito muito grande quando os clubes vêm jogar aqui contra o Fortaleza na Arena Castelão, que está 10 jogos sem perder dentro de casa. Fortaleza faz muito tempo, mais de 2 meses, que não perde na Arena Castelão. Então, tem a questão da parte ruim, Romarinho, que saiu lesionado, Guilherme, que sofreu aquela pancada do goleiro. Na minha visão, o goleiro foi irresponsável, ele poderia ter tomado pelo menos um amarelo, e o VAR não chamou o atleta. Bem complicado isso aí, em relação à arbitragem. Na minha visão, nesse lance especificamente, errou pela imprudência, não a intenção, mas pela imprudência do goleiro. Ele deveria ter tomado o amarelo, não tomou. Enfim, o Guilherme está bem, consciente, mas eu não tenho a informação, mas acredito que o Guilherme não viajou agora de manhã para o confronto contra o Estudiantes de Mérida. Acredito que ele deve se recuperar, Acredito que vai viajar para o Rio de Janeiro para o confronto contra o Botafogo. Esse é um machismo meu, tá certo? Acredito que ele não viajou essa manhã. O Vojvoda deve usar esse jogo contra os Estudiantes de Mérida para poupar alguns jogadores. Mas voltando para o jogo, o que é que aspecto positivo a gente pode tirar, se é que houve alguma coisa positiva desse jogo contra o Bahia? Vamos lá, a gente tem que ver a parte ruim e a parte boa. A parte boa é em relação ao sistema defensivo do Fortaleza. O Fortaleza está bem postado com o Tinga, com o Tite, o Brits e o Bruno Pacheco. A equipe está muito bem com esses jogadores. Deixa eu apresentar para vocês aqui, falando em relação ao sistema defensivo do Fortaleza. Terceiro jogo seguido do Fortaleza sem sofrer gols, ó. Vocês estão vendo aí, matéria aqui do Jornal Povo. Vou colocar aqui para vocês, a gente poder estar comentando. Fortaleza não sofre gol pelo terceiro jogo seguido. Nas últimas 3 partidas diante do Bahia, o Tricolor venceu Vasco e Palmeiras, não foi vazado. A consistência defensiva do Fortaleza tem sido um ponto fundamental nos últimos jogos. O empate diante do Bahia foi o terceiro jogo consecutivo do Tricolor do PC, sem sofrer gols. O duelo aconteceu nesse sábado, pela 9ª rodada. Antes desse empate, o Leão não foi vazado contra o Vasco
nem contra o Palmeiras. Então a gente está o terceiro jogo sem tomar gols, né? Fortaleza está o terceiro jogo sem tomar gols, e isso é muito importante. A gente também tem um retrospecto positivo contra o próprio Bahia, né? A última derrota da gente para eles foi em 2021. Então, o Fortaleza está bem na questão defensiva e em jogos contra o nosso rival do Nordeste, Bahia. Então, há também um apontamento, eu gostaria de falar de um jogador específico do Tinga, né? O Tinga, que algumas pessoas criticaram, porque erro de passe, algumas coisas que a gente viu, o Tinga errou e tudo, algumas vezes, mas o Tinga também teve desarmes, né? A gente tem que olhar os dois lados. Inclusive, o Tinga, a gente pode até ver aqui, ele foi a maior nota do soft score, foi do Tinga. O Tinga teve 7.9, né? Teve a questão aqui, ó, do interceptação, desarme, ó, duas interceptações, 3 desarmes, né? Passe com drible. Então, o Tinga, 7.9, foi a maior nota do soft score, mostrando assim, não vamos olhar só o aspecto negativo, erro de passe, algumas falhas que o Tinga houve. Vamos olhar os aspectos positivos também do atleta, para a gente poder fazer uma avaliação isenta. Então, o Tinga, na minha visão, é importante ali no sistema defensivo do Fortaleza. Eu só faço uma avaliação da parte técnica, que eu acho que o Vojvoda tem que reavaliar. Assim, eu não vejo muito produtividade naquele lance de lateral em que o Tinga arremessa a bola na área. Assim, não tenho visto muito resultado, digamos assim. Algum lance de gol, alguma coisa assim. Posso estar errado, mas assim, é algo que o Fortaleza acha que poderia colocar a bola no chão e fazer um trabalho melhor nessa parte. Isso inclui não só a bola na área, como também os cruzamentos. Às vezes tem alguns cruzamentos que não são bem executados, né? É algo que o Fortaleza pode avaliar para ele poder também trabalhar junto a essa parte. Tá certo? Vamos agora falar de gramado da Arena Castelão. Houve reclamação por parte do Caio Alexandre, e o Vojvoda também reclamou. Antes de colocar o que o Vojvoda falou, deixa eu dizer para vocês. A gente já tinha falado num vídeo da gente aqui, se você pegar alguns vídeos, antes do jogo contra o Bahia, eu falei, houve um jogo com menos de 24 horas, que foi o jogo do Ceará, né, o Chapecoense, e aí depois o Fortaleza com menos de 24 horas jogou. Então, acredito que temos que começar a ficar preocupado com essa questão do gramado. Mas deixa eu colocar para vocês o que foi que o Vojvoda falou em relação ao gramado. Hoje temos Rádio Voz da Fiel Tricolor. Vojvoda, o que faltou para o Fortaleza vencer essa partida hoje dentro de casa para acumular mais 3 pontos e bem poderia estar melhor ainda na tabela? Bueno, acho que o primeiro tempo faltou um pouco mais de movimentações à frente, de rupturas e mais em quanto a agressividade em movimentações. O campo atrapalha muito, isso eu nunca muito poucas vezes falo ou pongo excusas ou desculpas, mas estando aí muito perto o campo atrapalha. Eu compreendo também que ontem o campo teve uma partida, jogamos hace pouco, mas nós treinamos todos os dias en nuestro campo, en PC, y el campo está bien. Hay que encontrar entre todos una solución para el bien de fútbol cearense. Ten un estadio que acho que cuarta teve 50.000 pessoas. Ontem fue una partida también con muchas pessoas. Hoy 40.000 o 45.000 pessoas nuevamente, que necesitan ver un buen espectáculo. Y o time, eu falo de Fortaleza, necesita también unas boas condiciones, y acho que lo podemos lograr, más con la ayuda de todos, que todos escutemos, que todos estemos abiertos a ayudar y a dejarse ayudar también. Eso. Que faltou também? Isso aí foi o que o Vojvoda falou em relação ao gramado da Arena Castelão. Né? A gente viu que também alguns erros do Fortaleza, até no domínio de bola e erros de passe, a bola quicando, tem muito a ver com a questão do gramado também, gente. O gramado não está legal, né? Então a Secretaria de Esportes aí, o governo do estado, tem que aproveitar essa pausa, né, que vai ter aí da data FIFA, para poder ver o que pode ser feito para a melhoria do gramado da Arena Castelão, certo? Para que possa ter um espetáculo, porque está sendo utilizado
tanto para o Fortaleza como para o Ceará. E está sendo utilizado com menos de 24 horas, o gramado está sendo utilizado, né? Não está tendo nem 24 horas de descanso o gramado. Para vocês terem ideia, na semana passada, o Fortaleza jogou sábado contra o Vasco, aí domingo o Ceará jogou contra o Novo Horizontino, se eu não me engano, aí meio da semana o Fortaleza jogou contra o Palmeiras, e aí no final de semana o Ceará jogou sexta, se eu não me engano, contra a Chapecoense, e ontem o Fortaleza jogou. Então, assim, são muitos jogos em sequências programados, então tem que ver, né, o que pode ser feito para melhoria, para melhores condições de uso das equipes, né? O Fortaleza preza muito por essa bola no chão e esse troca de passe, e a gente não pode, um fator casa, no lugar de ser algo bom para o Fortaleza, prejudicar a equipe do Fortaleza, né? Então a gente espera aí que melhore, que o Fortaleza consiga, que o governo do estado, através da Secretaria de Esporte, consiga nessa pausa dar uma melhora programada da Arena Castelão, tá bom? Vamos falar de Savarino, últimas informações aí do Savarino, né? O que é que a gente tem de informação? A gente vai trazer aqui a notícia mais recente do Savarino, lá do Fanáticos. Portal Fanáticos é a última informação. Deixa eu só tirar aqui o som. Galera, vamos lá, ó. Salário de 600 mil. Fortaleza quer Savarino, mas jogador deseja atuar por outro clube do futebol brasileiro. Aí fala, Fortaleza ainda é o favorito para contratar o jogador. É uma matéria do Wagner Oliveira, lá do Fanáticos. O ex-jogador do Atlético Mineiro, Savarino, pode estar bem próximo de volta ao futebol brasileiro. Jogador que defende as cores do Real Lake, dos Estados Unidos, está na mira de 2 gigantes do futebol brasileiro, sendo um deles o Fortaleza. De olho no mercado, o Fortaleza é hoje o maior interessado e o favorito para contratar o futebol de Savarino. O Leão olha para o jogador como uma oportunidade única de mercado, já que precisa de reforços para a longa temporada do futebol brasileiro. Por parte do Fortaleza, há conversas intensas com o Savarino, ex-Galo. O nome do meio atacante é visto como um substituto perfeito para Moisés, que deixou o Leão para viver um novo desafio na carreira. As conversas para um acordo ser selado bate na casa de 13 milhões, o que tornaria Savarino uma das maiores contratações da história do Fortaleza. No entanto, o jogador quer jogar por outro clube nacional. Apesar das conversas internas com Fortaleza, Savarino quer jogar pelo São Paulo. O Leão é ainda o favorito para contar com o jogador, mas o São Paulo pode atrapalhar os planos do clube nordestino. Né? Como avança aí as notícias do Fortaleza é o favorito, mas o jogador quer jogar no São Paulo, lá segundo informações de um portal do São Paulo. Para ter Savarino, o tricolor teria que desembolsar um valor salarial próximo a 600 mil por mês. Vamos ver aí, já agrada o Dorival. Então, como é que está essa questão do Savarino? Segundo essas informações, o Fortaleza teria interesse, seria a maior contratação do Fortaleza, 13 milhões de reais. Agora, o Savarino, que antes a pedida era de 720 mil reais de salário, aceita reduzir para 600 mil salário. 600 mil reais o salário, eu ainda acho uma pedida muito alta, né, por Fortaleza, né, mas eu não sei como é que isso pode ser feito, né, inclusive esse valor de 13 milhões de reais, segundo informações, ele aceitaria parcelar, né, e assim, a informação diz que ele tem interesse em jogar pelo São Paulo, acredito que por não ter muito conhecimento do futebol aqui do Nordeste, clube em ascensão, Fortaleza, o São Paulo já é um clube que já é conhecido há mais tempo, então talvez, né, se essa informação estiver correta, seja isso, né, a questão também do Wellington Rato, como vocês veem, que prefiro jogar pelo São Paulo, que a questão é se o São Paulo tem condições financeiras de bancar o Savarino, né, ainda que as notícias falem que o Fortaleza está à frente nas negociações, justamente pela saúde financeira do clube. A gente espera que se resolva o mais breve possível, um jogador que seria importante, mas na minha visão também é um achismo, né? Se o jogador tiver interesse em jogar mais por outro clube, não vale a pena trazer alguém que não queira jogar na equipe. Se essa informação proceder, né? Porque vem de um portal do São Paulo, né? E a gente tem que ver se realmente procede. Mas mesmo ainda fala que o Fortaleza
é o favorito para adquirir o Savarino, né? Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, tá bom? Gente, obrigado pela sua atenção para mais um vídeo. Um abraço e tudo de bom para vocês.